aí, gente, tudo bem? Hoje aqui estamos com Cid de Oliveira Reis, essa pessoa maravilhosa aqui, diretor e proprietário do Laboratório Núcleo, essa referência em Goiânia, em Goiás e daqui a um tempo no Brasil inteiro. Como é que tá, meu querido? Oi, Jones, muito bem. É uma honra estar aqui A honra é nossa. com você, podcast, dar seu tempo de interesse para O que mais tem colocar é esse. assunto. O que mais Estou tem é às assunto. ordens. É porque vocês não sabem dos bastidores aqui. Que coisa maravilhosa. Mas eu quero agradecer a sua presença, enfatizando, agradecer essa pessoa que você tem do seu lado aí direto, que é o Gladstone, que está aqui atrás das câmeras. E eu quero que você, porque eu não sabia que você era advogado, para mim era só médico. Eu vou te tratar de você porque você permitiu, mas se quiser trato de doutor, dois doutores aqui, advogado e endocrinologista. E meu irmão também, né? Mas Esse é o melhor título que eu tenho, viu? mas eu tiro a formalidade ou quer o doutor? Nossa, Não, a você gente me deixa assim, ó, não. preocupado. Mas se você me chamar de doutor, eu vou levar um susto. Não, não, então tranquilo. Eu que Obrigado. fico privilegiado aí com essa informalidade dessa pessoa tão querida. Você é bacharel ou tem um AB também? Não, eu tenho um AB, já atuei várias causas. Quem atua na própria causa Ah. tem um bobo como cliente. E então, Mas eu mais sou uma. médico e advogado, eu tenho a minha OAB é 10293, já advoguei aqui em Minas Gerais, já fui Pois é, vitória. mas quando você formou em direito, Não, você também. Aí você fez eu a fui, medicina depois? não, eu fui formar advogado por Explique-se. eu, minha mulher é 14 anos mais nova do que, mas eu Você dei tem 50, ela tem então é 36. mais ou menos. Ah, então eu Você é sabia, bom nas eu contas. sou bom nisso. É. Mas o que aconteceu foi, eu casei com a minha, eu já dei o golpe na hora do casamento. Porque ela faz aniversário dia 31 de julho e eu faço aniversário no dia 22 de outubro. Aí eu escolhi setembro para casar. Aí os proclamas correram assim, ela com 19 anos e eu com 32. Mas, na verdade, ela tinha acabado de fazer 19 anos e no outro mês eu ia fazer 33. Quer dizer, eu ganhei 2 anos Já deu golpe, né, de cá? nessa ocasião. Aí eu Ah, casei com ela, e ela é mais nova do que eu estou contando como é que... Vou contar mais uma conta o que passagem. você quiser. Aí Ué. eu O casei com programa é ela seu. e ela nunca tinha saído do estado de Goiás. Ela era Você é de onde? de Lusiana. Lusiana, Ela nunca divisa tinha ali saído. de O Brasília. lugar mais longe que ela tinha ido era em Caldas Novas. Eu casei ela e levei ela para o Japão. Sério? Sério. Japão? Japão. Mas não é mais nada pro lado de cá, tinha que ir pro Japão? Pro Por que Japão. Japão? Vocês vai rir, mas eu fui Não, lá. mas Eu levei ela para o tem Japão. Europa mais perto Não, aqui. mas o Ah. Japão tem uma particularidade. Eu levei ela para o Japão, deitei em cima e esperei o terremoto. Foi por isso que eu levei ela para o Japão. Ah, Mas eu entendi. quero explicar que ela era Ah. muito novinha, muito inocente. Ah. Aí eu saí daqui, levei ela primeiro nós fomos para o Rio de Janeiro, lá nós pegamos Então já o melhor. avião para Nova York. De Nova York nós fomos para São Francisco. São Francisco a Disney World. Porque Aí lá em São Francisco eu não sabia disso. eu comprei um ursinho daquele Puck para ela, um ursinho que tem uma Puff. Ah. e ela era muito menininha. Aí nós já fomos para o Havaí. Ah, do lado ali. De Nova York nós fomos para o Havaí. É. Chegando lá no Havaí, foi a primeira crise de ciúme que eu tive, porque veio aqueles carão fortão, morenão, com aquelas flores, pôs no pescoço das Aí você moças ficou incomodado. e deu uns beijinhos. Mas, Mentira. mas na mesma ocasião, aconteceu que eu tive a compensação. Aí vieram elas. Porque não, tinha as raligali que dançavam sem a parte superior Sério? do sutiã, né? Naquele tempo? Ué. Lá é costume, lá no E Havaí. ela? Uai, ela também deve ter tido. Eu descontei, né? Ela deve ter também. Então empatou. Empatou. Tá bom, então. Aí do Havaí, nós fomos para o Japão.
para acontecer o que a gente esperava que acontecesse, mas não aconteceu, eu tive que trabalhar sozinho. Mas aí... Não, vai, continua. Vai, continua. Eu estou trabalhando com Não, tá ótimo. Aí Tá ótimo, vai, chega o Beth. Por Bet. que eu fui estudar em Direito, né? Aí ela... Eu fui, como eu contei, ela era muito novinha Isso ela era muito infantil. Aham. Ela era tão infantil que um dia eu estava na banheira brincando com meus barquinhos, ela foi lá e afundou todos. Só ela que é infantil, né? Entendi. Isso. Aí, eu, voltando aí para a faculdade de Direito, a prima dela ia estudar com ela, porque ela era muito recatada. Antes de eu levar ela para o Japão, ela nunca tinha andado nem de táxi sozinha, conforme não tinha saído daqui. A mãe dela era muito severa, né? Você tem uma ideia, ali pelos 14 anos, ela e umas amigas dela aceitaram os rapazes pagar uns picolé para ela e elas acharam que estava grávida. Aí ela queria estudar Direito, chamou a prima dela, né? Mas a prima dela foi, como eu já tinha diploma e ela também já tinha diploma, tá? E nós formamos em Direito. Eu fui porque ela é ainda, naquela época, 19 anos, era linda, né? E eu soltar ela no meio daqueles estudantes bons de conversa, e eu falei, aí você ficava com ciúme meio de novo. temerada. Aí eu fui estudar também e foi bom. Ah, por causa disso. Isso, e foi bom para mim, porque a medicina, a advocacia me deu uma outra visão das pessoas. Porque se você reparar na medicina, o médico senta numa cadeira pomposa, a relação que você tem com o paciente é uma relação onde ele vem solicitar alguma coisa que você tem o poder de dar. Então, é uma relação assim que uma pessoa pede uma coisa que só você pode dar. E no direito eu aprendi a bilateralidade. As pessoas são iguais, isso me ensinou muito, porque nem o juiz é superior aos advogados, cada um na sua função. E eu tive muito sucesso na advocacia, ganhei várias causas, inclusive... Mas aí você deixou... Não, eu fiz o curso todo estudando medicina. Quando ia fazer prova, minha cadeira era a preferida para o pessoal sentar em volta, que eu aprendi na medicina a não colar. Era uma questão de honra nossa, não colar. Mas não era proibido dar cola, não. E lá no direito, todo mundo queria pegar a cola de mim. Tanto é que a minha esposa vendia os lugares. Cuidado, tá incriminando a mas o preço era módico. Bom, aí... Vendi os lugares. Eu formei em Direito, fiz a OAB 10293. Até tem uma particularidade na medicina, quando o paciente já está naquela fase terminal, e você vê assim, que não vai mais ter jeito, você chama a família e fala assim, olha, agora está nas mãos de Deus, mas se por acaso ocorreu o desenlace, eu cuido do inventário. Você tá parecendo libanês, judeu. Ele deve ser judeu, né? De Oliveira. Oliveira é judeu, né? Gosta da dinheiro. Massari. De dinheiro, sim, bom. Mas aí eu nunca parei a medicina é minha profissão de escolha. Eu sou endocrinologista, o primeiro endocrinologista chegou aqui em Goiás. Ninguém nem sabia falar a palavra endocrinologia. Endocrinologista. Então, eles quebravam a língua, sabe? E eu tinha muito sucesso na profissão, porque na terra de cego, quem tem um olho é o quê? Para mim é rei, né? Mas... na terra de cego, quem tem um olho é caolho. É caolho. Você sabe que eles estão mudando os provérbios? Não. Estão mudando os provérbios. Por exemplo, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? Não. Mais vale um pássaro na mão do que um ferro em brasa. Quem dá aos pobres, empresta a Deus? Empresta. E a Deus, então, né? Não. Quem dá aos pobres, cria o filho sozinho. É dando que se recebe? É dando que se recebe? Não. É dando que se engravida.
Não está mudando os provérbios? Tem uns que a gente faz umas... Isso. Quando eu dava aula, né, ministrava aula, a gente estuda, né, faz umas correções que tinha aqueles que dizia que batatinha quando nasce esparrama pelo chão, né? E a gente falava, não, gente, espalha ramas pelo chão. Era tantas. Haver navios. Haver navios. Essa Você não... sabe a história do Não, haver navio? não. Não, Dom Sebastião, rei de Portugal, era um rei muito querido. E ele foi numa batalha e morreu por lá, ou sei lá, desapareceu, mas eles não ficaram sabendo que ele morreu. E o povo de Portugal todo dia ia para o Tejo, Porto do Tejo, esperar a volta do rei Dom Sebastião. Como ele não voltava, eles ficavam a ver navios. É mesmo? É mesmo. Eu conheço o Rio Tejo, lá em Porto. Isso. E você sabe, a casa da mãe... A gente fala, né? Mas não sei. A casa da mãe Joana era um lugar onde tinham umas moças atrativas e onde os políticos iam lá. Como eram pessoas muito importantes, eles entravam na casa dela e faziam o que queriam. Geladeira, isso. Então, quando a pessoa faz muita bagunça, isso é casa da mãe Joana. Mas eu tenho uma aqui, que essa vai para a língua portuguesa. Quem tem boca vai a Roma. Qual que é a ideia de ir a Roma, né? Mas não, quem tem boca de vaiar, vai a Roma. De vaiar a Roma, de vaiar o Império. O Império Romano, ele estendeu seus tentáculos para várias partes do mundo e contrariou muitas pessoas que não estavam satisfeitas com o domínio romano, né? Então vaiavam eles mesmo, né? Quem sabe, né? Quem sabe, não, mas não é só isso. Mas eu quero falar sobre uma passagem minha como advogado. Eu estava advogando. Tinha Cobal aqui, que era uma companhia de alimentos. Parava um caminhãozão numa praça e abria e ia vendendo baratinho, né? Eu lembro disso. A cesta básica. A Cobal alugava uma residência nossa e a família da minha esposa é de advogado, mas quem advogava sou eu. E eu, então, intentei uma ação contra a Cobal e a juíza não decidia. Sentou em cima. Sentava em cima e não decidia. A Justiça Federal, né? Uhum. E saiu uma lei que priorizava a justiça. Em 2001 saiu uma lei que priorizava a justiça para os maiores de 65 anos. E os meus clientes, que eram da minha família, tinham mais de 65 anos, 70, 80, tinha mais. Então eu fiz uma petição para a juíza, mas inverso. Eu falei assim, senhora juíza, aí eu falei, fulano de tal, com mais de 65 anos, documentos anexos, fulano de tal, com tantos anos, documentos anexos. Através desse advogado, procuração dos autos, vem a vossa digna presença para requerer o seguinte, senhora juíza, peço por caridade proferir sentença em meu processo, pois que, como ele, eu envelheço e agora a lei me dá prioridade. Não é só justiça que eu humilde peço. O tempo vai sem retrocesso e o fim da existência não se adia. Profira, pois, a decisão que mereço. Citando Landor aqui por adereço, é grande injustiça. Você sabe? Saiu tudo favorável em menos de 15 dias. Sério? Aí tirou o pé. Ficou muito bom. E muitos advogados famosos já me pediram esse soneto, porque ainda a justiça é priorizada. Tem ele aqui, eu falei ele de cor, mas eu tenho aqui no celular. Depois você pega, coloca lá na página do lado, junto com a nossa foto, você coloca lá, pega com ele, fica legal. Né? Para lembrar da sua trajetória de advogado. Eu advoguei contra o Banco do Brasil lá em Minas Gerais. Lá eu fui tinha o Tribunal de Alçada, que é um tribunal inferior ao Tribunal Regional e superior às instâncias comuns, né?
Eu fui no Tribunal de Alçada de Minas Gerais para fazer uma sustentação oral, que eu tinha um processo contra o Banco do Brasil, que eles tinham que fazer a securitização dos meus débitos, ou seja, tinha uma lei que mandava securitizar e o Banco do Brasil ficava enrolando para não fazer. Então, eu tive que entrar na justiça. Aí eu vou te contar também como é que eram as contas do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, naquela época, processou a maior reforma agrária ao contrário. Ela tomou a terra das pessoas humildes e vendeu para quem o gerente do banco queria. Ué. Como é que eram as contas do Banco do Brasil? Eu vou te falar. Pois é, mas essas pessoas não pagaram as terras? Como Não é que é? pagaram. Vou explicar uma coisa chamada o direito rural diferente do direito civil. Por quê? Quando o banco empresta, Direito rural e direito agrário são coisas É a diferentes? mesma É a coisa. mesma coisa. é melhor falar direito. O Kowalski estava aqui terça-feira, ele, se não me engano, ele é advogado nessa área, ou representante nessa. Até vou dar uma olhada depois para ver. Kowalski é procurador do município. Estava aqui terça-feira, a gente bateu um papo, muito bom. Então, o crédito rural, ele é dado para a pessoa produzir o quê? Alimentos para o povo. Então, ele tem uma finalidade social. Então, o comportamento do crédito rural não é o mesmo do crédito civil. Então, por exemplo, ele empresta dinheiro para você plantar uma lavoura para produzir alimento para servir ao país, né? Certo. Você pega esse dinheiro, compra uma casa para a cidade. O que acontece no crédito rural? Um beijo para O Simone. crédito rural tem uma finalidade de produzir alimentos. Então, se você não consegue pagar o crédito rural, você não é executado, como é executado numa inadimplência civil. Você só é executado se você faz um desvio de finalidade. Esse desvio que eu falei é um desvio muito contundente, mas é umas coisas que acontecia. Pegava o dinheiro e gastava com um desvio do fim do empréstimo. Esse era punido severamente, com o vencimento antecipado. Mas a pessoa que atuou direitinho não conseguiu pagar o crédito rural, tem um manual de crédito rural que fala que ele tem direito de prorrogar. Mas os bancos, naquela época, os juízes, não estavam familiarizados com essa interpretação da Fizeram legislação. bem literal, né? Bem literal. Chegava, não pagou. Pá. Não pagou, executa, tem que garantia, e aí a pessoa perdia. Mesmo que ele tivesse trabalhado direitinho, ele perdia a terra. Porque o banco tomava dele. Tomava por uma inadimplência de prazo. Uma questão climática. É isso. Uma questão climática, não considerava nada. E era um risco. João garante. Plante que o João garante. Garante o quê? Que você vai pro pau. Gente, mas então, eu fui no Tribunal de Alçada porque eu estava sendo executado, não por desvio de finalidade, executado porque a minha lavoura. Vou contar um caso para você. Fui plantador de soja no Brasil. Você ainda tem essas terras? Tenho. Lá em Paracatu, lá em Guarda-Mor. Paracatu é Minas. Ali perto de Lusiana, então, ali para esse lado lá, não é? Para aquele lado. Eu sei, conheço. Paracatu. Você passa ali por dentro. É aquele ali. chapadão que tem em Paracatu. Mas então. E um tantinho de boizinho também, né? Tem então não? Eu chamei eu pedi esse empréstimo, comecei a plantar. Agora vou contar uma coisa para você. Você arranja uma briga e não tem revólver, você está no oceano. Aí você chega pro seu vizinho e fala assim, arranja uma briga ali, me empresta seu revólver. Não posso, ele está ali, ele está ocupado. Eu não tinha plantadeira, eu não tinha colhedeira. E aí comprei as máquinas, comprei tudo, não tinha colhedeira. Aí minha soja amadureceu e eu fui dos vizinhos tomar uma plantadeira emprestada, alugar uma plantadeira, mas não tinha naquela época. Hoje aluga máquina à vontade, mas naquela época não tinha. E a minha soja foi passando o tempo. Quando eu arranjei uma plantadeira, a plantadeira encostava-se na soja, ela
explodindo para todo lado. O chão ficou Tava coalhadinho seca, tava seca. Seca demais, velho. Secou demais. Mas e aí? Uai, aí Você caiu no perdeu? chão. Perdi. Aí eu não dei conta de pagar o banco. Ah. Aí o banco me executou porque ele interpretou do ponto de vista civil, e não era. Aí eu fui defender isso no TANG lá de Minas Gerais, Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Quer dizer que você Eu abriu ali uma que fala, jurisprudência ali, então. Eu abri uma ação para... Quer dizer, ninguém tinha feito isso. Tomar minha terra. Pois é, também. ninguém tinha feito isso então. Você não, chegou... já tinha inclusive tinha um... Eu baseei muito num advogado lá de Santa Catarina, foi um dos Então aqui era novidade, então. Era novidade. E o juiz não interpretava... literal. Não pagou, não pagou, vai para o processo, vai para a execução. Então, o que aconteceu? Eu fui lá nesse tribunal. Aí eu fui lá no tribunal, era 5 câmaras juntas. E era uma anarquia. O advogado estava falando, o cara nem prestava atenção. É igual o Congresso, assim. Mais ou menos. Era uma coisa mais eu lembro do Clodovil. Falou, vocês não vão fazer silêncio. Parece uma feira isso aqui, eu tô falando. Eu lembro disso igual hoje. Então, era aquele rolê. Eu falei, tem que chamar a atenção desses juízes para minha causa, né? Como é que eu ia fazer isso? Aí eu falei assim, senhoras e senhores, quando eu saí de Goiás para vir aqui nesse tribunal, eu lembrei de uma viagem que eu fiz há vários anos atrás, quando eu vim aqui para estudar medicina, onde me formei a poucas quadras daqui na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Tribunal, eu até com aquela capinha, né? Estava bonito. Aquele coletinho. Onde me formei isso. Então, eu falei que Minas Gerais, que nós estávamos cercadas por aquelas montanhas cheias de ferro de de Belo Horizonte. E que essas montanhas retratavam o caráter férreo e honesto do povo mineiro. O Banco do Brasil ofertou para mim várias mensagens dizendo que os extratos que ela me fornecia é para fins de securitização. Então ela confessou que era para fazer a securitização e agora ela está negando. O relator é dado voto a favor de tudo. Tinha dado favorável ao Banco do Brasil. Todos reverteu. São favoráveis. Reverteu. Agora eu vou te contar como é que o Banco do Brasil faz as contas. O Banco do Brasil nunca faz as contas num papel timbrado dele. Ele faz umas contas com lápis. Eles não põem o pé na peia. E você sabe como é que é as contas dele. Eu vou contar. Tinha 3 loucos para entrar num hospício e o diretor só tinha 2 vagas. Aí o diretor falou, eu preciso arranjar um jeito de selecionar qual dos 2 loucos que vão ocupar a vaga. Aí chegou para o primeiro louco e falou assim, quanto são 2 mais 2? O primeiro louco fez conta e falou, 2 mais 2 é 27. Aí ele separou aquele louco para lá, chamou o outro fez conta e falou assim, uai, 2 mais 2 era mineiro. Ele falou, uai. 2 mais 2 é quinta-feira. Separou para lá. Aí chamou o terceiro louco. O terceiro louco fez conta. Uai, 2 mais 2 é 4. Falou, opa. Isso tá não é tão doido certo assim. Aí. Agora eu já sei, né? Aí ele resolveu perguntar, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Simples, doutor. Você divide 27 por quinta-feira, dá 4. As contas do Banco do Brasil são desse jeito. Você não entende, eles fazem tanta conta. Esses dias Por isso é que eles tomaram muita terra de pessoas humildes, porque da minha eles queriam tomar também. Falei para você, né, Lima, que eles me ofereceram dinheiro nessas lojas de departamento, né? De departamento. Me ofereceram um dinheiro significativo, nome arrumadinho e tudo. Aí eu falei para ela assim, quanto é que vocês estão me oferecendo? Ela falou assim, tanto. Eu falei, bom, valor bom. Eu falei assim, e quanto é os juros? É juro sobre juro ou juro fixo? Não, juro fixo. Aí eu dando um valor qualquer lá, só para falar para vocês aqui, vamos supor, 10 mil reais, exemplo. Eu falei, então, quantas vezes? Não, é juro de 8%.
Falei, 8%? Mas tá bom. O cara que tá precisando, ele divide 10 mil em 10 vezes, dá R$ 1.080, não é isso? É isso, não é? É. Aí eu falei, tá tranquilo, 1.080, pô, bom demais, quando eu precisar, tal, maravilha. Aí ela falou assim, aí eu falei, não, ela falou, não, mas dá mais. Eu falei, como é que dá mais? Não, dá 10 de 1.600 e bolinha. Eu falei, não, mas então vocês estão cobrando aí por mês 60 e tantos por cento. Não é a lógica, não é essa? Eu falei assim, não, faz o seguinte, como é que vocês fizeram essa conta? A menina, ela rodeou, desligou o telefone. Eu falei assim, uai, tá bom. Aí passou um tempo, um mês depois, me ligou de novo. Falei, não, aconteceu isso, eu só queria saber como é que vocês fazem essa conta. Aí a menina demorou um pouco e mandou no WhatsApp pra mim. Nem Einstein faz aquela conta. É um símbolo de, eu acho que é gama, é um negócio que não é linear, assim, é uma fórmula, é assim, ó, ela é um quadrado. Eu falei, não, eu não vou discutir. Então é uma coisa desse jeito aí, do Banco do Brasil. Não dá para fazer a conta. Brasil, aí eles não fazem. O devedor que era você, que era de Goiás. Em Goiás é muito mais lógico eu atuar aqui em Goiás Claro, do que toda vez ir lá. Claro. Foi aí que eu disse. A jurisdição é aqui, ué. Eu, contrariando as contas do Banco do Brasil, que era uma, eu mandei um perito fazer as contas. Não, aqui. Ninguém dá conta de fazer essas contas, ninguém. Isso, das contas do débito. Só o perito. E ele apurou uma determinada quantidade e eu entrei na justiça alegando aquela dívida para fazer. Mesmo assim, passaram 6 mil, 900 mil reais. 6 meses a 30 dias vezes 5, 900 mil? Mas e a hora que chegou os 900, eles pagaram? A hora que viram, não, 900, peraí, vamos pagar, só vamos arrebentar aqui. Não é assim também, não. Eu peguei, eles não pagaram os 900. Aí eles arranjaram medida protelatória, isso subiu para o tribunal, subiu. O que aconteceu no final é que a gente ficou discutindo, eles pagaram 750 mil, depois de muito tempo, muitos anos, pagaram 750 mil para mim. Depois de quantos anos? Muito tempo. E ficou mais um tanto que é a diferença. Isso é a extra causa, né? Isso é fora isso é a causa. Pois é, mas isso aí é só o juro. Isso. Que eles não pagaram no dia certo, a multa não pagou no dia certo. Para eles não cumprir. Aí eu ganhei de Banco do Brasil. Que beleza, hein? Advoguei contra os melhores advogados do Brasil. E eu sozinho, um bobo igual eu. ainda tive. E a gente não chegou nem no endocrinologista. Você viu que se não, mas a minha história... É um trava-língua endocrinologista. Pensar devagarzinho, tá errado. Não, para falar a verdade, quando eu cheguei, o primeiro endocrinologista pós-graduação chegou aqui. Chegou quando em Goiânia? Foi uma época bem ativa. Eu cheguei em 60. Vamos lá. Mas e aí, você já chegou assumindo a endocrinologia ou não? Ou é um clínico geral? Não, eu cheguei como endocrinologista. Pois é, mas já assumiu nessa área claro, ou clínico geral? Como endocrinologista. Ninguém conhecia essa... O pessoal falava assim, endócrino, mas olha, tanto de paciente que veio para mim, que eu, logo em seguida, eu consegui uma notoriedade muito grande, porque, conforme eu disse, sabia um pouquinho, e ninguém sabia nada. A área nova, a endocrinologia. Olha, só para aqui em Goiânia, em 69. Só para você ter 883. Esse dia eu descobri meu amigo com CRM 882. Você conheceu o Dr. Naim Nami? Demais, velho. O Dr. Naim é sogro da minha irmã, pai do Carlos. O Dr. Naim Nami foi diretor do hospital evangélico. E geral aqui também, né? Ele foi o dono do hospital evangélico. Ele e o doutor, não sei se é na mesma época, mas depois eles ficaram só, doutor Surrail. Doutor Surrail. Aí os dois viraram sócio. É sogro da minha irmã. Isso. Aí, quando eu cheguei para cá, ninguém nem sabia o que falar em endocrinologia. Como eu na terra de cego que ele tem um olho rei. Não é caolho mais, né? Não, só na hora de falar, só para não perder a piada. Mas aí, quando eu cheguei aqui, logo eu
comprei um Mercedes, que todo médico acha que vai ficar Esse rico. esse carro popular é difícil, né? Um rico, Comprar um Mercedes. um Mercedes que tinha 10 anos de uso, mas era aquele Mercedão brilhoso, Mercedes sempre vermelho. Mercedes. Você comprou de quem esse carro? Ele tinha sido do Elias Bufayson. Elias Bufayson. Mas, na verdade, eu comprei ele numa concessionária. O Elias Eu fui Bufayson sair de uma boate uma noite, solteiro, né? fazia nada. Cheguei aqui, médico, solteiro. Eu era um bom partido. Para sair inteiro. Mas partido era bom, viu? Partido era bom. Arranjei tantas fãs aí. Foi muito bom naquela época. O Faisal Ovilha foi o Elias Bufayson que fez. Ele era do imobiliário. Tinha a imobiliária. Faisal Ovilha. Não só a Face Civil, mas quase todo o loteamento daqui. Goiânia, naquela época que eu cheguei para cá, era uma cidade bem pequena. Não tinha 300 mil habitantes. E é uma cidade boa, com 300 mil habitantes, são cidades ótimas hoje, né? Imagina... Do mesmo jeito que quando eu cheguei para Belo Horizonte era pequena também. Quando eu cheguei para Belo Horizonte... Como é que foi? Depois eu entro nos outras partes ali, mas já que a gente tem que sempre estender, porque não tem como fugir da política do Brasil. Como é que foi de 64, você chegou em 69, como é que foi Goiânia de 69 para depois, porque os militares assumiram aquela coisa toda, uns falam que foi golpe, outros foram que foi contra, para não deixar o comunismo assumir, aquela coisa toda. O que você me fala disso daí? O que você sentiu em Goiânia? Foi bom? Eu estou vendo vocês aqui, vocês não viveram aquela época. Eu, partezinha, sim. Um pouquinho, mas um pouquinho. Você devia ter uns 14 anos. Eu sou de 74. Ixi, você... Eu vou fazer 50 anos com um corpinho de 49. 74? Sou de 74. Olha, a Revolução foi de 64. Não. Você chegou em 69, eu nasci em 74. Vou contar para vocês. O Figueiredo saiu em 82, foi isso? 82. Então eu vou contar para você como é que foi. Jânio Quadros. Você viu que eu contei minha idade, não era para contar. Corpinho de 49. É uma criança. Que bom ouvir isso. Quase meio século já. O Jânio Quadros foi um candidato a presidente da República. O Juscelino Kubitschek deixou. Aí o Jânio Quadros foi candidato. E naquela época tinha 6 candidatos a presidente. Teve o Marechal Lott. Era um dos... O Jânio Quadros, naquela época, podia votar. Você votava no presidente e no vice. Então, o Jânio e Quadros e o João Goulart deram uma dobradinha. Jean. E essa dobradinha foi a vitoriosa e ganhou a eleição. O Jânio Quadros tinha uma fama de... Ele era módico também, certinho, né? Assim, falava um português escorreito, português bem... Gostava de tomar ou não era isso? Eu acho que era isso. A gente está vivendo um momento assim também, né? Com outro presidente. Mas hoje está pior, viu? Aí Pelo menos o Jânio falava bem português, isso já melhora muito. O Jânio Quadros tinha uma tendência para a esquerda. E ele logo condecorou o Che Guevara, que tinha sido aquele cara que ficou ao lado. Guevara era argentino. Ele era médico, não era? Era médico. Foi lá para Pacu e lá eles derrubaram o batismo. Começaram a querer... Aquela beleza. Todo mundo vai para Cuba. O pessoal sai de Miami e vai morar em Cuba. Vai mesmo. Coisa maravilhosa. Pois é. Diz que as repúblicas democráticas é assim. Eles têm que controlar a entrada das pessoas, né? Porque senão vota, né? Aí, nas repúblicas, é o contrário. Eles têm que controlar a saída das pessoas. Controlar a saída, senão porque não sobra ninguém. Esvazia tudo. Por isso que tem ditadura lá, o regime. Porque para falar, não, você tem que ficar aqui. Ou vocês acreditam no que a gente acredita, ou tá morto. Isso. Então, daí fica passando fome lá. Mas, então... O cara chegou e falou assim, só te cortando, falou assim, ué, você emagreceu, você tá... O que aconteceu? É regime. É regime socialista.
Emagrece mais que o Ozempic. Emagrece mais que o Ozempic e tudo anfetamina junto. Não, é proibido até ter gordo lá. Não, se tiver gordo, você tá roubando comida de Não. onde? Onde você tá arrumando essa comida? Mas você viu, lá na Venezuela não tem pardal, não tem pomba, não tem mais nada. Tudo. A minha tia mora na Venezuela e ela vive, de certa forma, bem, porque o filho dela, como ela estabeleceu a vida lá há muitos anos, casou, teve filho, ela mora lá ainda, mas ela mora até bem. Por quê? Porque o filho dela, ele é engenheiro e ele presta serviço para os Estados Unidos. Então manda dólar para ela. Aí ela compra o papel higiênico no mercado negro, compra o leite no mercado negro. Eu não sei por que ela não saiu dali ainda. Ela veio pro Brasil um tempo aí, você precisa ver o que eles rastrearam ela em tudo para ela vir pro Brasil para um casamento do meu irmão. Então assim, é uma loucura aquilo. Aí as pessoas acham que é tudo mentira. Eles acham que é mentira. Eu falo assim, cara, vocês não têm noção do que é isso. Não, é bonito, é fogo, mas também eles não vão para lá, não né? Vão, não. Mas é aquele chamado socialista de iPhone. De iPhone, lá na França. Mas naquela época, então, o Jânio Quadros ele ganhou com 6 milhões de votos. Naquela época era voto pra caramba. E ele achou que ele estava com o poder deles votos. Logo, deu uma doideira nele, ele ameaçou renunciar. Ele mandou o João Goulart para a China, lá e... Quadros não era... Quem é que entrou no lugar? Café... Quem que entrou no lugar? Quem que entrou no lugar dele, mas não ficou muito tempo? Foi o presidente da Câmara, chamado Ranieri Mazzilli, que sucedeu, né, quando ele renunciou, até houve uma resistência para que a ideia, a luta... Classes já começou. Aí o Leonel Brizola mandou uma chamada Rede da Legalidade, a legalidade... E aí criou o grupo dos 11, quase que houve uma revolução, uma confusão social aqui. Naquela época eu era do lado dele, eu participei do grupo dos 11, lá em Belo Horizonte. Você era do grupo de quem? Do lado dos comunistas. Isso era uma moda, né? Era uma coisa assim. Não, o negócio é o seguinte, quem não foi comunista aos 20 é canalha aos 50. Até antes, mas você sabe o que eu fico? Acho que a pessoa que depois dos 22, 23 anos acredita nessas bobeiras, aí sim, ou ele tem problema mental, ou ele é canalha. Sabe o que tem? É o seguinte... Ou é vagabundo mesmo, quando o cara está estudando, ele fica muito condoído com a miséria do outro, ele é muito solidário ao ser humano. E o que é a doutrina comunista? É igualdade, que é que todo mundo coma carne de frango, come tudo. Mas depois que você amadurece, por isso é que quem não foi comunista aos 20 é canalha aos 50, porque aí ele continua comunista, né? Mas aí, o que acontece? Então, ele fica seduzido pelo teatro, pelo grupo e principalmente pelo espírito caritativo que ele tem, porque ele não sabe. E na doutrina comunista, eles vão acabando com a renda, que ninguém vai querer produzir para o outro. Vou explicar. Mas é isso mesmo. Um professor foi na classe e falou o seguinte: agora aqui nós vamos fazer um regime socialista. Então, as notas dos maiores será dividida pelos maiores e todo mundo vai levar a nota média. No outro mês, a nota média já caiu para muito pequena. Depois, no outro mês, a nota média foi lá embaixo. Por quê? Eu vou estudar para... Vou estudar para quê? Para tirar a mesma nota que quem não estudou? Não, isso não funciona. É a mesma coisa. Eu vou produzir para tratar de quem não produziu. Então, o comunismo acaba por si mesmo. Olha, esses dias eu vi o depoimento de vários comunistas famosos que teve, Jorge Amado, Chico Anísio. O Chico Anísio é um crítico por excelência desse Tom regime. Jobim e vários outros que viveram. Mas voltando a contar da Revolução, o João Goulart renunciou achando que o povo ia trazer ele no poder. O Jânio Quadros. O Jânio Quadros como ditador. Só que tinha uma pessoa chamada Tancredo Neves no Senado. O Tancredo Neves virou para a hora que o pessoal falou que era para voltar o Jânio Quadros, ele falou assim: não, a renúncia é pessoal e intransferível. Aí acabou, né? Aí o João Goulart veio para assumir,
esse grupo dos 11 que garantiu a legalidade, aí ele assumiu. Ele assumiu e começou as ligas camponesas, um movimento para a comunização do Brasil. Por que o Brizola, o Brizola O Brizola era cunhado do João Goulart dele, e era né? governador do Rio Grande do Sul. Então, aconteceu uma série de movimentos sociais, como, por exemplo, a Liga do Monet, que era o precursor dessa, um líder chamado Julião. A Igreja Católica apoiou, falando que é verdade, eu trabalhando. Bom, mas então teve esses momentos e teve uma insubordinação dos agentes e cabos contra as autoridades superiores. Aí houve um comício da reforma, na Praça e era para sair dali já com a decretação do... Aí houve uma reação do povo brasileiro, chamado Marcha da Família pela Pátria. Pela Pátria ou pela Liberdade. E essa Marcha da Família empolgou o Brasil inteiro, inclusive teve o apoio da Globo, teve um apoio maciço. E isso chamou os militares, porque sabe que o militar... Marcha da Pela Liberdade. Com Deus pela Liberdade. Tem coisa demais, como é que vai lembrar de tudo? Mas só faltou Deus aí. Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. E isso empolgou o povo e, como as Forças Armadas têm que garantir a ordem, veio a Força Armada e não foi uma revolução, porque o primeiro presidente foi eleito pela Câmara e os outros somente. Aí houve o pessoal não ficou conformado, teve uma revolta aqui em Goiás, que foi para lá, teve aquele genuíno, um punhado de gente aqui na Tocantins, do Araguaia, por aí, e eles matavam os companheiros deles, e houve muitas atrocidades, mas o governo teve que impor a lei, então teve muita gente presa, e teve gente que foi deportada para a França, para outros países onde queria ir. Você lembra daquela música? Como é que é? O Brasil abençoou, mulher que nasce aqui, tem muito mais amor. Brasil, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo, branco e azul. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Lembro. Essa música foi feita justamente porque teve um momento para mandar esse povo embora daqui. Eles começaram a sequestrar embaixadores, para trocar para os prisioneiros que estavam lá. O secretário, o embaixador dos Estados Unidos, Adele Brick, para trocar com os brasileiros, até tinha um pessoal da minha escola que foi. Aí foi trocado por várias coisas. E aí eles começaram a falar, não, então o povo não quer ficar aqui, pode sair do Brasil. Então tem assim, o Brasil ame-o ou deixe. Aí isso prosperou muito, foi muita gente para fora. Esse pessoal que está dominando a política desde aquela época, Zé Dirceu, o próprio presidente. Lula não, Lula é um achado mais recente, é uma fabricação degenerada. Como o Olavo de Carvalho fala, como o falecido Olavo fala, diz que a culpa de tudo que está acontecendo no país é por causa dos militares. Aí por quê? Porque deixou esse povo voltar tudo para cá. Eles acharam muito criticado, mas na época do domínio dos militares, você podia andar na rua com uma maior tranquilidade. Aí eu vivi isso. Todos os militares que ocuparam a presidência da República ficaram pobres, não roubaram, não deixaram roubar. O Brasil passou por um período de grandes transformações, inclusive com a construção da represa de Itaipu, da Ponte Rio-Niterói e de muitas outras obras que fizeram muito o progresso do Brasil. O Brasil saiu, naquela época do governo militar, ele saiu da 49ª posição econômica no mundo para 11ª. O Lula falou, ele mesmo fala que o Brasil cresceu quase 15% ao ano com o regime militar. Fernando Henrique Cardoso é outro terrível.
Não, aquilo Que- não, falar então, o que aconteceu foi que houve um Fernando movimento Henrique Cardoso foi chamado exilado com passaporte, viu? Movimento das Diretas já. Inclusive que teve um grande apoio aqui, foi um movimento popular que conseguiu e que tomou o poder dos militares. Senão o Brasil estaria numa outra posição e depois disso eles ficaram com medo de assumir o poder. Deu no que deu agora com a traição do Mourão para É, o Bolsonaro. Gente, vocês reparem o seguinte: o presidente da República, que eles falaram que teve milhões de votos, não pode sair na rua não e é sai. xingado. O cara que perdeu em termos de voto, qualquer lugar que ele vai, é milhões de pessoas Não, que e ele é inelegível, Vai. segundo o que, né? Então a pessoa que não pode receber voto, ele vai comer um pastel, lota. Aí a pessoa que é eleita, bonita, democraticamente, aquela coisa toda, ele não pode sair na rua. Então vocês, Como é que faz isso? vocês tiveram uma visão de quem viveu aqueles episódios e está contando a pura verdade. O Brasil, naquela ocasião, saiu da 40ª potência econômica do mundo para a 11ª e veio evoluindo. E se o Bolsonaro tivesse continuado, não tivesse sido roubado, derrubado, como todo mundo sabe, mas pouca gente fala, derrubado da presidência, hoje o Brasil estaria... Ele era representado, ele discutia com todo mundo, não deixava o Brasil cair. Agora tem um que vende o Brasil para... Acabou com o Brasil? Se eu vender bem o país, sucatear e vender para manter o dólar estável, foi o Fernando Henrique, né? Então ele começou a acabar com o país, começando ali com a LDB. Então, a Lei de Diretrizes e Bases que ele fez em 96 era o seguinte: vamos mostrar para o povo lá fora que está todo mundo estudando. Aí fizeram o quê? Ninguém pode reprovar mais. Foi aprovando, virou um pessoal hoje, um ensino público medíocre, sem falar de segurança pública e sem falar da saúde pública. Eu fico muito triste porque eu tento segurar de todos os lados ali o que eu posso, porque eu tenho uma filha. Tem que cuidar, tem que criar. E não é fácil, viu? Porque... Eu vou falar uma coisa. Hoje foi um empresário lá no meu escritório dizendo que tem um grupo econômico, um grande grupo econômico para o Mato Grosso. Mas depois eles olhando aqui para Goiás. Qual da segurança pública? Ronaldo Caiado. Parece um coronel aqui, o Coronel Cardoso. Aqui, gente boníssima. Isso. Eu sou amigo de alguns desses coronéis, inclusive vou falar, tem o coronel Urzeda, que é candidato a vereador, vários coronéis que estiveram comigo lá no Goiás também, como o coronel Bitts, e vários outros, que já tinham uma política, uma ideia de dar segurança para a população de Goiás. E veio aí uma pessoa... Mas não era guarnecida, né? Então chegou o governador e falou assim... governador, vocês querem... mesmo? Então tá. Aí eu acho que foi o próprio Bitts que falou assim, o ladrão que tiver aqui em Goiás ou muda de profissão ou muda de estado. De estado, não. E aí, então o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Que esse grupo queixou. Lá tem as milícias, controla tudo. Você pode montar uma firma. Você tem que pagar tanto seu funcionário e cada funcionário que vai trabalhar na sua... Se não pagar aquilo, o funcionário não vai lá, vai poder. As transportadoras não chegam em cidades, não deixam chegar, roubam, não é que não deixam, roubam. Eles pegam e tomam o caminhão e ficam por isso mesmo. Eles querem vir para cá por causa da segurança que tem o Estado. É isso. Bom, aí. nós falamos... Nossa, mas aqui vai coisa demais, eu fico feliz demais com isso. Porque... Você quer falar no Goiás?